A paz do Senhor, meus irmãos. Quero desde já pedir desculpas por ter falado a vocês que ia fazer um vídeo, um áudio, desculpe, acerca do meu testemunho. Acho que eu falei na semana passada, mas às vezes a gente trabalha tanto que e essas coisas têm que ser feitas com tempo, porque também não vai ser em 2 minutos que eu vou conseguir contar tudo. Mas aqui estou para contar parte dele. Talvez eu não coloque em um áudio só porque vai ficar muito comprido. Mas eu vou tentar subdividir eles e eu creio que o senhor vai falar. Os irmãos que o Stanley como me conhece sabe do meu testemunho. Irmãos, e tem coisas talvez que eu vá contar aqui e eu quero que você saiba já de antemão, e eu quero já declarar isso no mundo espiritual, no ambiente da tua casa, que tudo que eu for falar aqui é para a glória de Deus. Nada do que eu vou falar aqui é para enaltecer as obras do diabo, não é nada para dizer como ele é grande, porque Satanás é um derrotado. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele despojou principados e potestades e sobre ele triunfou. Então o diabo é um derrotado. Essas pessoas que pensam que Deus e o diabo estão brigando, que há uma luta travada entre Deus e o diabo, não existe essa guerra, irmão. A guerra somos nós e Satanás, os seres humanos, porque nós ainda estamos nessa terra, mas Jesus já venceu essa batalha. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos já herdeiros dessa vitória. Então, tudo que eu vou contar aqui é para a glória de Deus, porque Satanás já é um derrotado. Existem coisas que eu vou contar aqui que talvez você vai ficar pensando assim, nossa, mas como que o diabo é sujo? Ele é sujo mesmo, mas isso daí ele já está derrotado. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, tudo começou, enfim, vamos desde o início. Irmãos, e desde sempre, assim, eu tinha a sensação que alguma coisa não estava certa. Eu andava assim sozinho, às vezes. Isso criança, irmãos. Eu era bem pequeno, nem entendia nada, nem sabia o que era igreja, nem sabia o que era Jesus, não entendia nada. E desde pequeno, assim, eu tinha a sensação que alguém andava junto comigo. E às vezes eu estava sozinho, assim, eu sentia aquela coisa, porque por mais que você não esteja vendo, se alguém chegar perto de você, você vai sentir uma presença da pessoa. Isso é coisa do ser humano, você sente essas coisas. E eu sentia isso, mas como eu era muito pequeno, às vezes eu não dava muita bola. Mas aquilo foi se intensificando de uma forma, eu falei, caralho, que coisa mais estranha. Eu tinha sonhos terríveis, eu era assim já uma criança desde muito pequeno, muito perturbado. Chegou um tempo da nossa vida que as coisas ficaram tão ruins, irmãos, tão ruins, que no desespero, um dia eu limpando a estante da minha casa, isso é uma imagem que me marcou muito. No desespero daquela situação, eu achei um folhetinho de um santo da Igreja Católica e atrás tinha uma reza daquele santo. E eu, naquele desespero, naquela angústia, eu peguei e li aquilo acreditando que aquele ser, que aquela imagem ia fazer alguma coisa para mim. Olha como o desespero às vezes te joga para um caminho completamente errado. Olha como o desespero às vezes faz as pessoas se perderem no meio do caminho. É claro que pela misericórdia de Deus eu já imagino que Deus já estava apertando meus caminhos porque ele queria me salvar. Mas no desespero, se a gente não parar para prestar atenção, veja como que o diabo coloca tantas outras coisas para você, ao invés de você se soltar daquelas amarras, você se envolve mais ainda. E naquele desespero eu fiz aquela reza, eu falei, meu Deus, né? E pedi ao Senhor, eu falei, do meu jeito, naquele tempo eu nem sei quais foram as palavras que eu usei, mas eu pedi que tivesse misericórdia, que mudasse a nossa vida, que mudasse a vida do meu pai. Meu pai bebia demais, não era daquelas pessoas que bebiam todos os dias, mas quando ele bebia, irmãos, era assim de 2, 3 dias, assim, aquilo não parava, era uma coisa insuportável, insuportável. Mas, contudo, eu amava ele, eu nunca deixei meu pai, eu nunca destratei, eu nunca, nada, irmãos, nunca respondi com mal, nada, nada. Eu sempre respeitava muito, por mais que ele chegasse embriagado. Eu jamais faltei com respeito, eu jamais desonrei o meu pai, graças a Deus por isso. Isso eu não conto para minha glória, mas para a glória de Deus. Porque, irmãos, independente da situação, pai é pai, mãe é mãe, parente é parente. Ser humano nenhum tem autoridade, direito nenhum de destratar outra pessoa, qualquer que for a situação dela. Existem pessoas que erguem o nariz e se acham certinhas e acham que devem maltratar os outros por fato da pessoa estar naquela situação. Jamais eu destratei o meu pai. E eu vivia pelejando com ele, eu falava, pai, para com isso, para com aquilo, e tentava de todas as maneiras travar aquele caminho que ele estava se enfiando na bebida. E foi uma luta muito grande. Até que um dia, as pessoas às vezes me levavam na igreja, eu ia com a avó do Stanley, uma vez eu me lembro que ela me levou na igreja que eu congregava.
Mas sabe como que é aquela tipo de pessoa que vai, mas não sabe nem por que tá indo, vai porque alguém convidou, vai no impulso? Era bem assim. E um dia a minha tia me convidou para ir numa igreja que tem aqui em Antonina, chamada Palavra da Fé, uma igreja com uma visão apostólica, uma igreja abençoada. E eu me lembro que ainda muito pequeno, eu não sei por qual motivo, que eu não entendia no momento aquela reação, me deu um ataque de choro tão grande, tão grande, que parecia que alguém estava lavando a minha alma. Hoje eu entendo que aquilo era o toque do Espírito Santo, mas naquele momento eu não entendi. As pessoas que estavam à minha volta estavam entendendo o que eu estava passando, mas eu não estava entendendo nada. Eu chorava, mas não sabia nem por quê. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo me tocando. Talvez naquele dia o Senhor já marcou a minha vida. E eu voltei para casa e minha vida continuou. Era errado. Eu era daquele tipo de pessoa que tinha uma carinha de santo, mas só Deus sabia quais eram as minhas atitudes por baixo dos panos. Só Deus sabia como que eu vivia. Era daquelas pessoas que, nossa, que menino bom, mas só Deus sabe como eu era. Era daqueles, como dizia minha avó, era daquelas pessoas sorrateiras. Eu não fazia mal a ninguém, mas eu fazia mal a mim mesmo, com tantas coisas que eu fazia errado. Enfim, a gente continuou, o meu pai continuou naquela vida. Depois de um tempo que eu fui crescendo, diminuiu um pouco, porque daí eu já não falava mais como criança, eu já falava como adulto, de homem para homem, então as coisas melhoraram um pouquinho. Até que um dia alguém chamou uma mulher que veio de Curitiba, uma missionária, iniciou um culto na sua casa, e ela fez da sua casa um ponto de pregação, uma extensão da igreja, da Assembleia de Deus, e fez ali na sua casa um ponto de pregação. Era toda quinta-feira, e às vezes na hora do culto ficava uma barulheira tão grande, eu falava, meu Deus do céu, o que será que esse povo está fazendo ali dentro, que parece que estão quebrando a igreja. Era uma casinha de madeira. E eu falava, meu Jesus, o que está acontecendo ali? Não entendia, não sabia o que era aquilo. Era a gente gritando, enquanto alguém cantava, outros gritavam. E eu falava, meu Deus, e às vezes eu até tirava sarro. Eu falava, Jesus amado, estão se quebrando tudo dentro da igreja, eu falava. E um dia ela foi chegando, ela era uma pessoa muito usada por Deus, muito abençoada. Ela foi me convidando aos poucos. E um dia eu peguei e fui na igreja dela. Irmãos, daquele dia em diante, o mal que existia na minha vida, que eu sentia me perseguir, daquele momento em diante, tudo tornou-se pior. Por isso eu digo para você que começou na igreja há pouco tempo. Tem pessoas que dizem assim, quando eu não era da igreja, minha vida não era tão ruim. Eu aceitei a Cristo na esperança de melhorar, mas parece que se eu estava afundado, parece que agora eu me atolei de uma vez. Realmente é essa a sensação que a gente tem, que parece que as coisas triplicam. Parece que o mal triplica na tua vida, e foi isso que eu senti. Ali eu iniciei a minha vida com Cristo, eu aceitei a Jesus para a glória de Deus. Ainda muito pequeno, eu devia ter uns 14, 15 anos, sei lá. Mas eu era bem jovem. Eu aceitei a minha vida com Cristo, e talvez, irmão, por fato de muito já pequeno eu morar junto com meu pai e ter que estar contendo esse problema dele com bebida, e ter que estar regendo talvez a minha casa, porque tudo era eu que fazia. Eu digo assim a vocês que eu desenvolvi talvez uma responsabilidade que eu dou glórias a Deus por ela hoje, porque eu vejo tantas pessoas tão desmioladas, tão assim, sem noção do que está fazendo, inconsequentes, e pela misericórdia do Senhor eu aprendi coisas assim que talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo, hoje eu não seria o que eu sou. Eu digo como pessoa, como homem, como um marido. Talvez hoje eu não seria assim. E eu aceitei a Jesus e tudo piorou, irmão, tudo piorou. Eu falei, Jesus amado, que coisa terrível. E eu ia dormir, era uma perturbação tão grande. Isso daí, irmão, que eu vou falar agora, acho que foi um pouco culpa do Stanley, porque ele que veio com essa história de banda de rock pra mim, me mostrou. Ele vai confirmar isso depois que ele ouvir esse áudio. Isso daí ele veio e falou, e me mostrou uma banda de rock chamada Evanescence, como queira dizer. Irmãos, eu fiquei fascinado por aquilo. Tô brincando, Stanley, tá? Você não é culpado de nada, eu tô dizendo que a gente tava no erro, então uma coisa puxa a outra, entendeu? E eu comecei a ficar fascinado por aquilo. E dentro da minha casa, se você tiver curiosidade, procura na internet a banda Evanescence. A vocalista da banda é uma mulher, assim. Se você for ver assim, é uma coisa diabólica. Se você for ver a letra das músicas, é diabólico, tudo diabólico.
E aqui eu fiquei fascinado, enfeitiçado por aquilo. Dentro da minha casa era pôster daquilo pra tudo quanto é lado, CD. Era de noite aquele negócio tocando. Eu ia pra internet e eu só procurava aquilo. Então eu fiquei assim, endemoniado com aquela banda. E eu comecei na igreja e ouvindo aquelas músicas. Eu ia pra igreja e ouvia aquilo. Eu falei, meu Deus. Irmãos, e trevas e luz são coisas incompatíveis. Não tem, eu digo pra você que está começando, trevas e luz não vivem juntas, ou é escuro ou é aceso. Se você acender uma luz dentro do teu quarto à noite, ou vai prevalecer a luz ou vai prevalecer as trevas. Os dois juntos não tem como. E começou esse conflito na minha vida. Porque eu gostava da igreja, mas eu também gostava do rock. Eu achava aquilo interessante, tudo que se dizia, tudo que se movia com um certo toque de sobrenatural, que falava sobre espírito, sobre magia, sobre feitiço, isso tudo me fascinava. Filmes, quanto mais Harry Potter, que só tem magia, só fala de bruxaria, quanto mais o tema do filme fosse espiritual, mágico, mais aquilo me fascinava. Eu não gostava de nada que tivesse tiro, eu não gostava de nada que tivesse carnificina, mas se tivesse um toque espiritual, aquilo me fascinava. Podia ser uma bobeira, como é Harry Potter uma bobeira, hoje na minha opinião, mas aquilo me fascinava. E você dentro da igreja e gostando daquilo, eu falei, Jesus amado, agora minha vida vai... Porque Deus começa a te apertar. Porque o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você e você começa a renunciar a tudo isso. Porque, irmãos, são coisas que se prendem na vida do homem que é só Cristo para libertar. Por isso eu digo que talvez aqui tem pessoas que fazem parte de uma igreja, talvez líderes, alguma coisa... você tem um cargo dentro da igreja, eu digo para você, não, se existe alguém dentro da tua igreja que tenha atitudes erradas ou praticam algo que você vê que é errado, fale uma vez com sabedoria de Deus, mas não insista. Porque, irmãos, tem certas coisas que é o Espírito Santo que vai fazer mudança. Pode vir o maior pregador, pode vir a melhor pessoa do mundo falar. Se o Espírito Santo não te convencer, não transformar a tua vida, a pessoa talvez vai mudar as aparências. Então, você vê por aí pessoas que vivem aparentemente bem, daqui a pouco elas se transformam. Isso porque alguém um dia forçou e ela, para não ficar sendo importunada com aquela pessoa, ela transforma somente a sua aparência. Sabe aquela pessoa que não gosta de arrumar a casa, mas daí quando vem alguém, ela só dá uma maquiada por cima, mas se você for olhar embaixo do tapete tem sujeira, dentro do guarda-roupa tá uma nojeira. Então a mudança, quando alguém insiste, é mais ou menos assim. Você não transforma as coisas, você maqueia ela. Então a vida do cristão, ela tem que ser transformada pelo Espírito Santo. A mudança que Deus faz, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então começa a transformar por dentro e a última mudança são as aparências. Então não insista. Se você está vendo alguém que está fazendo errado, não insista. Fale uma vez, ore pela pessoa e entregue na mão de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer mudança. Amém, meus irmãos? E começou assim, eu comecei a ser transformado por Deus. E aquilo começou a ficar incompatível na minha vida. Eu falei, mas como que eu estou na igreja e estou no mundo? E estou vivendo uma banda de rock que está adorando a Satanás, que está adorando a demônios. E eu comecei a ficar perturbado com aquilo, mas eu gostava muito. Filmes, então, só Deus na causa. E certo dia, irmão, eu tava dentro do meu quarto ouvindo uma música dessa banda, já evangélico. E daqui a pouco eu olhei assim pra parede, dentro do meu quarto tinha a parede do banheiro, que era uma parede branca. E tinha dois pôsteres, um do lado do outro, dessa mulher. E eu assim, tava dobrando minhas roupas, assim, e eu comecei a olhar pra aqueles pôsteres, assim. E do nada, de um pôster saiu um vulto preto e entrou no outro pôster. Eu levei um susto tão grande, que na mesma hora, no impulso daquela emoção, eu me levantei e arranquei os dois, que a marca dos meus dedos ficaram na parede com tanta força que eu puxei. E eu falei, é hoje que esses pôsteres saem daqui. Arranquei todos, irmãos, por causa daquele vulto, arranquei todos, mas a música continuou. Graças a aquilo foi Deus que permitiu eu ver, porque talvez se não fosse daquela maneira eu não estaria vendo. E se foi se passando e aos poucos eu fui tentando deixar aquilo, mas era muito difícil, eu sabia decorar as músicas. Tocava aquilo parecia que mexia dentro de mim aquelas músicas. E um dia eu tô indo já pra igreja, as pessoas falando de Cristo pra mim, e eu me sendo transformado a cada dia, eu tô dentro do meu quarto novamente dobrando roupa e ouvindo essas músicas. E
Eu me levantei da cama com uma pilha de roupa e fui por dentro do meu guarda-roupa. Quando eu fui colocar a roupa dentro do guarda-roupa, a impressão que eu tive, irmãos, que alguém sentou em cima das minhas costas. Foi essa a impressão que eu tive, que alguém sentou em cima das minhas costas e me recaiu um peso tão grande que o meu rosto ficou queimando, assim, parecia que eu tava com uma febre. E eu comecei a sentir muito medo, mas era um medo involuntário, porque não tinha explicação. Era tardezinha, era mais ou menos umas 5 horas, 6 horas da tarde. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a ficar desesperado. Meu pai estava no quarto, na sala assistindo. Eu fui assim, perto do meu pai, parecia que alguma coisa ia acontecer com ele. Eu parecia assim uma pessoa que estava tendo uma crise de pânico. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, tá alguma coisa errada. Quando eu olhava no espelho do banheiro, eu sentia medo da minha própria face. Eu falei, não, alguma coisa não está certo. E nisso eu me lembrei da missionária que morava do lado da minha casa. E eu estava dobrando roupa e tirando algumas peças de dentro do meu guarda-roupa. E eu falei, eu vou pegar essas roupas que eu não uso mais e eu vou levar para ela, porque ela tinha um bazar na igrejinha. Ela vendia essas roupas assim, eram umas roupinhas que eu tinha que não me serviam mais. Eu falei, eu vou levar. E daí ela decide se ela faz. De repente os filhos dela para eles sirvam. E eu falei, eu vou levar já. Mas a minha intenção era o quê? Levar as roupas e ela já orar por mim, que eu ia pedir oração, porque eu sabia que aquilo eram demônios. E eu saí, já começou a escurecer e eu saí com muito medo, muito medo. O meu corpo tremia, a mesma coisa que eu tivesse com muito frio, mas não estava frio. E Antonina, quem sabe, Antonina é um lugar muito quente. E eu saí com aquele desespero. Quando eu cheguei na casa dela, quando ela bateu o olho em mim, ela falou assim, o que está acontecendo com você? Que coisa, como você está estranho? E eu falei assim, missionária, eu estou muito mal, eu não sei o que está acontecendo. E daí ela falou assim, Rodrigo, sente aqui, porque eu vi um vulto entrando junto com você. E então ela começou a conversar comigo, mas eu não tinha mais cabeça para conversar, eu estava transtornado. Ela começou a conversar comigo e eu não tinha mais paciência, porque parecia que eu não ouvia mais a voz dela, que aquele negócio ia e voltava, ia e voltava. E o filho dela também falava ao mesmo tempo. O menino devia ter uns 10 anos na época, 9 anos, ele era pequeno. Criança, irmãos. Daí ele falava comigo e começou a me dar um estado de nervo tão grande. Eu falei, meu Deus, eu vou passar muito mal aqui, vou passar mal. Daí ela falou assim, Rodrigo, espera que eu vou orar por você. E ela trouxe a Bíblia e trouxe uma espécie de um quadro, que dentro daquele quadro tinha palavras, como se fosse um devocional, como essas palavras que alguém manda no grupo, falando de Cristo, contando uma história. Ela falou assim, Rodrigo, lê isso aqui pra mim. Não sei por que ela fez aquilo. Irmãos, eu não conseguia ler. A impressão que eu tinha era que quem eu via eu lendo parecia que era aquela criança que estava aprendendo a ler. Eu não conseguia ler, parecia que tudo embaralhava na minha boca. E daí eu falei assim, missionário, eu não consigo ler isso aqui. Daí ela falou assim, pegue a Bíblia. E abriu a Bíblia numa parte da Bíblia, não me lembro qual era o livro. Ela falou assim, leia. Daí que piorou, daí que eu não consegui ler. Mas eu falei, eu não consigo ler, a minha boca tremia, que parecia que eu estava morrendo de frio. E daí ela falou assim, põe a tua mão em cima da Bíblia, fecha teus olhos e reclina a tua cabeça, porque eu vou orar por você. Eu estava sentado na mesa dela. Eu colocava a mão em cima da Bíblia e tirava. Colocava e tirava, parecia que aquilo queimava na minha mão. Eu colocava e eu tirava, colocava. Ela falou assim, deixa a tua mão. E eu falei, eu não consigo deixar a minha mão aqui. Daí ela pegou e colocou a minha mão e segurou a minha mão e começou a orar. Quando ela começou a orar, eu senti uma ira tão grande que aquilo não vinha de mim. Era uma coisa diabólica, diabólica. Eu falei, veio um pensamento certinho para mim, assim, dizendo bem assim para mim, você vai se levantar daí, você vai dar um murro na cara dela, você vai dar uma pancada na cara do menino e você vai sair correndo daí. Era isso, porque ela estava de um lado e o menino do outro. Eu falei, eu vou me levantar e vou dar uma pancada em uma pancada no outro e vou sair daqui. Era esse o sentimento que eu tinha. E ela começou a orar e daí ela falou assim, Rodrigo, passou? Eu falei, não, tá muito pior. Daí ela orou novamente, ela falou, passou? Eu falei, piorou mais ainda. Nisso, a criança que estava do meu lado começou a orar por mim e chorar. A raiva triplicou. Eu falei, agora eu vou dar uma pancada neles e eu vou sair daqui. E eu ouvi lá longe, assim, eu já estava meio fora de mim, eu ouvi lá longe ela orando por mim. Ela falou, Senhor, quando eu tirar a minha mão da cabeça dele, que esse mal saia junto. Quando ela tirou a mão da minha cabeça, foi a mesma coisa que alguém pegar aquele mal e tirar de cima de mim. Eu senti um alívio tão grande que parecia que das minhas costas saiu mais de 100 quilos. Eu até respirei assim com aquele alívio. Eu falei, Jesus amado, passou. Dela falou assim, eu parece que vejo esse vulto caindo num abismo. Irmãos, e daquele dia em diante eu comecei a me envolver no espiritual. Porque quando você passa por esses tipos de problema, parece que você se torna mais suscetível a isso. E a minha vida começou, e eu via muitas coisas dentro da minha casa.
Eu comecei a orar porque aquilo começou a me chamar a atenção, porque quando você começa a ser afetado por alguma coisa, a tua tendência é o que que é? Você estudar aquilo e buscar por aquilo, porque você quer se defender. E eu comecei a buscar por algo espiritual. Eu era daquele tipo de pessoa que eu era muito curioso. Quando um demônio se manifestava, eu queria estar perto, eu queria saber como que fazia, eu queria estar perto, sabendo, eu procurava na internet para buscar como que me livrava daquilo. Então eu comecei a buscar Deus, eu comecei a me envolver muito mais na igreja. O Senhor foi, nunca mais aquilo aconteceu. E um dia eu tô dentro da minha casa, sozinho. Meu pai tinha ido trabalhar, eu estudava pela manhã e à tarde eu ficava à toa em casa. E eu tô no meu quarto, daqui a pouco me deu uma sensação tão estranha. Eu falei, meu Deus, tem alguém dentro da minha casa. Irmão, às vezes eu conto isso para as pessoas falam assim, Rodrigo é meio maluco, eu acho, porque não pode ser alguém sentir isso. Mas, irmão, se você quer acreditar, amém. Se você não quer acreditar, eu também não vou lhe culpar, porque eu sei que é uma coisa difícil de crer. Mas eu dentro do meu quarto eu falei, Senhor, tem alguém aqui dentro. E eu tive uma sensação tão real daquilo que eu falei, não, tá lá na sala. Eu sabia até onde que tava. E a minha casa era um pouquinho grande, eu saí de dentro do meu quarto, eu tinha que sair do quarto, passar por frente do banheiro, atravessar a cozinha, e depois do outro lado era a sala. Eu falei, tá lá na sala. E eu peguei, veja, irmãos, eram umas 3 horas da tarde, tava um sol de rachar, tava calor, a minha casa estava trancada. Eu tenho o costume de entrar e trancar a porta, por mais que seja dia, eu tenho esse costume. A porta estava trancada, estava tudo fechado. Eu falei, como que pode? Eu ficava guerreando com a minha própria cabeça. Eu falei, como que pode alguém entrar aqui sendo que a casa está fechada? Mas, de qualquer maneira, eu vou lá ver. Quando eu comecei a andar com aquele medo, que eu entrei dentro da sala da minha casa, quando eu saí de dentro da cozinha, que eu passei pela porta para entrar na sala, eu fui surpreendido, irmãos, por um ser que eu não sei explicar. Ele era um homem que tinha mais ou menos uns 2 metros. Não vou dizer 2 metros. Hoje eu tenho 1,80 m e alguma coisa. Aquele homem devia ter 1,90 m. Ele era um pouco mais alto do que eu. Aquele homem se apresentou para mim e entrou na minha frente. Quando ele entrou na minha frente, a sala da minha casa virou treva pura. Ficou tudo escuro. E eu olhei para ele, ele tinha um cabelo loiro e enrolado. E aquele cabelo um pouco caía no rosto e um pouco ficava para trás. Ele usava como se fosse uma roupa assim. Não parecia uma roupa, parecia um monte de pano envolto no corpo dele. E ele olhou para mim, ele tinha a cara toda machucada, parece que alguém... Sabe quando... Não sei se você já foi num velório de alguém que morreu acidentado. E você olha para a pessoa dentro do caixão e o rosto dela tem um monte de marca, como se fosse marcas de acidente, de machucadura, e era a mesma sensação. E ele não tinha ele não tinha cor. Ele era pálido, parecia um defunto, só que vivo, muito estranho, irmãos, era uma coisa terrível. E o olho dele era negro e ele estava parado, e ele ficou olhando para mim e eu parei, e ele parou também e ficou me olhando. Daqui a pouco ele pegou e abriu um sorriso, irmãos, e o dente dele era inteiro podre. Quando ele deu aquela risada, uma risada muito grandona, assim, um sorriso bem aberto, eu dei um passo para trás porque eu fiquei, assim, como que eu falo? Eu fiquei, assim, muito assustado, muito... Não foi medo, mas foi uma imagem que eu nunca vi na minha vida. Então eu fiquei travado, paralisado, eu dei um passo para trás com aquela imagem e aquilo desapareceu e aquelas trevas saíram de dentro da minha sala. Irmãos, eu fiquei atônito com aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa mais estranha. Mas eu não tinha para quem contar. Talvez eu tenha contado pro Stanley, porque era o meu único amigo da época, que era evangélico também e poderia acreditar em mim. E eu fui vivendo dessa maneira. E o meu pai contraiu uma doença logo depois disso. Meu pai teve câncer e a gente começou a lutar muito com esse problema. E eu sempre guerreando com o meu pai, eu falei, meu Deus, o meu pai vai morrer nessa situação, dizendo ser católico e morrendo católico, e não ia abandonar sua fé, e aquilo outro. E a gente que é conhecedor da palavra, sabe que a pessoa não vive nada daquilo que está falando. Eu falei, meu Deus, Senhor, não permita que meu pai morra nessa situação. E eu comecei a orar por ele, eu falei, Senhor, salva o meu pai, liberta ele desse mal. E aquela doença veio, irmão, assim, arrebentando. Meu pai teve... Primeiro meu pai começou com sintomas de convulsão. E aqui, esses médicos daqui começaram a tratar o meu pai como se fosse outro problema. Mas na verdade já existia um câncer se formando dentro da cabeça dele. E pelo fato de estar se formando, então ele começava a convulsionar. E os médicos entenderam que era outra doença e começaram a tratar ele errado. E aquilo foi piorando. Quando a gente foi descobrir, a gente foi para Curitiba para se tratar num hospital maior. Quando a gente foi descobrir o que era, que o médico falou, isso é um câncer, ele já está tomado, o cérebro dele não tem mais o que fazer.
Irmãos, aquilo para mim foi um choque, porque meu pai era a única pessoa que eu tinha aqui em Antonina. E eu falei, Senhor, meu pai vai morrer nessa situação. E eu orava demais, irmão, demais pelo meu pai. As pessoas vinham. E ele naquela situação ainda com o coração muito duro. E ele ficou muito tempo internado. Quando a gente descobriu a doença, que eles foram tentar operar, ele não aguentou nem 3 meses vivo. Meu pai faleceu e eu fiquei arrasado. Eu fiquei pensando que o meu pai tinha perdido a salvação. Eu falei, Senhor, eu lutei tanto pelo meu pai. E agora o meu pai morreu nessa situação. Irmãos, e aquilo me doía demais, não tanto por perder o meu pai aqui como pessoa, mas por saber que meu pai estava numa eternidade de sofrimento. E um certo dia eu não podia pegar em nada dele, eu não podia pegar em roupas, eu não podia lembrar nada. Um certo dia eu orei ao Senhor e falei, Senhor, fala comigo, mostra para mim o que está acontecendo. Senhor, tira esse peso do meu coração. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na frente de uma praia e em cima da água existia um homem que ele flutuava por cima dela. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu sei que ele era um pouco negro, porque eu via a canela dele, que ele estava descalço e com uma calça um pouco mais curta. A calça dele era clara e ele estava descalço. E eu falei assim para ele, moço, aonde que está o meu pai? Quando que eu vou poder ver meu pai? Aonde que está meu pai? Eu fazia muitas vezes essa pergunta. E ele me respondeu assim, filho, ele me chamou de filho no sonho. Ele falou assim, filho, aonde teu pai está, você não pode ir ainda. Irmãos, eu acordei daquele sonho tão maravilhado. Eu falei, Senhor, se essa é a tua resposta, eu aceito, porque eu creio na minha salvação e eu sei que o lugar para onde eu vou é um lugar de gozo, é um lugar de tranquilidade, é o céu que o Senhor tem preparado para os seus filhos. E eu entendi que o meu pai foi salvo. Logo depois disso, começaram outras pessoas me contar que ao visitar o meu pai no hospital, eles fizeram o apelo e ele aceitou a Cristo como seu Salvador. Eu fui saber isso muito depois. Então, os enfermeiros, pessoas, assim, meu pai ficou cercado de pessoas que serviam ao Senhor. Então, eu creio na salvação dele. Mas depois disso, eu melhorei bastante. O Senhor confortou meu coração e eu fiquei mais tranquilo. Então, eu me mudei para um outro bairro dessa mesma cidade. Eu falei, eu não aguentava mais ficar dentro da minha própria casa, porque imagina você viver uma vida inteira com uma pessoa e daqui a pouco essa pessoa não está mais e você acorda naquela casa, tudo te lembra. Então eu falei, eu não quero ficar mais aqui porque eu vou sofrer muito. E eu comprei uma outra casa num outro bairro. Eu falei, eu vou embora para lá, eu vou morar perto dos meus outros parentes, porque não dá para ficar sozinho. Eu morei algum tempo sozinho. Irmãos, só vou encerrar bem aqui, são 28 minutos. Esse áudio vai ficar muito longo, eu vou continuar ele num próximo áudio, amém? Ouça esse áudio, o Senhor vai falar com você, amém? Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é o Stanley, dono do site O Poder do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora venho pedir uma ajuda para vocês. Ajude esse projeto clicando neste link e fazendo uma doação para que possamos mudar o layout do blog. Clicando aqui você encontra as informações do motivo do nosso pedido. Conto com a sua ajuda.